cultural. Raul Rezende, né, tá aqui, tá ao vivo aqui já, né, através da nossa live, @Rádio 94 Lavras. E você, vem pro Instagram, porque nós vamos mostrar aqui para vocês agora na nossa live, gente, as peças lindíssimas que a Carmélia trouxe aqui para o estúdio. Olha, um trabalho lindo, dá para perceber o cuidado em cada detalhe, o acabamento e o carinho colocado em cada peça. E é justamente sobre esse universo tão rico da cerâmica artesanal que nós vamos conversar hoje. Mas antes, Carmélia vai explicar pra gente. Muito boa tarde, Carmélia. Seja bem-vinda à Rádio 94. Muito boa tarde, obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu agradeço muito poder mostrar o meu trabalho, mostrar o trabalho da cerâmica artesanal, né? Um trabalho rico, tão importante, assim, que está crescendo cada vez mais no Brasil. E agora nós gostaríamos, Carmélia, que você mostrasse pra gente e falasse um pouquinho aqui, né, sobre as peças que você trouxe, cada detalhe. E você que não tá na live, bora, vem, @Rádio 94 Lavras, é um trabalho lindo, tô apaixonada aqui. Obrigada, parabéns, eu fico muito feliz. Parabéns. Então, eu sou Carmélia, eu sou professora de cerâmica aqui em Lavras, sou formada pelo FSJ no curso de cerâmicas, arte, né, da cerâmica, e aqui eu trouxe algumas peças que eu faço também, né, ensino os alunos, como por exemplo essa daqui, que tem renda, são peças que eu faço à mão, uma a uma, e dou aulas também com os meus alunos, eu ensino todo o processo, do zero, o aluno não precisa ter tido nenhum contato com a argila, ele pode chegar lá com calma, ele tem que ter o processo dele, o tempo dele, e eu vou estar lá sempre auxiliando. Ô, Carmélia, gostaria que você mostrasse pra gente aí, peça a peça, e contar um pouquinho o que inspirou aí cada criação, pode ser? Então, por exemplo, essa peça aqui é uma peça, né, um conjunto de xícara e pires com lavanda, porque eu sou apaixonada pela natureza, né? Eu tenho um lavandário em casa, lavandas, então assim, o barro, né, a arte do barro com a natureza e a minha paixão pelas artes. Então é 2 em 1. E essas peças, o barro, uma coisa muito interessante, que tudo que você coloca no barro se molda, que nem aqui é a lavanda pura mesmo. Muito Se você perfeito. passa a mão, você sente a lavanda, sabe? Olha só. E depois eu pinto a mão, uma por uma. Olha, gente, é tudo, né, mesmo, artesanal, e todos esses detalhes estão sendo mostrados na live, @Rádio 94 Lavras. É muito lindo, é tudo muito lindo. É um trabalho aí realmente maravilhoso, e cada peça aí foi produzida e existe uma história por trás de cada peça, né, Carmélia? Sim, sim. A minha história, né, desde pequena eu já gostava de arte. Eu comecei no desenho, né, desde 6 anos de idade. Então, assim, a minha paixão pelas artes e pela natureza, cachoeira, praia, todo esse universo, eu transmito na minha arte cerâmica. Agora fala um pouquinho dessa peça que você está com ela aí. Essa daqui é uma boleira, tá vendo? Aqui também eu usei as lavandas, o pessoal gosta muito, né, de flores, das lavandas, faz muito sucesso, e eu faço com muito carinho. Aqui é a própria lavanda que eu passei, modelei, queimei. São peças de alta resistência, porque elas são queimadas numa temperatura muito mais alta do que a industrial, então elas podem ir ao micro-ondas, ao lava-louça, não risca com facilidade, sabe? Uma boleira, então, lindíssima. É uma boleira, né? olha. E eu aqui curiosa aqui para entender cada Sim, peça, porque realmente sim. são todas lindas. Nossos ouvintes aqui do WhatsApp, corre pro Instagram, @Rádio 94 Lavras. Tem um montão de gente aqui comentando, queria ver. Corre lá no @Rádio 94 Lavras. Você vai conseguir ver cada peça, e por trás delas, é claro, né, que tem ali toda uma história, e a gente está conhecendo aqui de pertinho o trabalho, né, da Carmélia, que está aqui ao vivo conosco, e quem está acompanhando na live também, tenho certeza que está encantado com cada detalhe, né? Agora as outras, Carmélia, essas outras peças, conta pra gente. Eu tenho uma outra aqui, como eu disse, né, a argila, todos podem se moldar a ela com muita facilidade. Essa aqui, por exemplo, eu usei tricô. Eu tenho alguns alunos que fazem, né, tricô, trabalham com renda, né, fazendo à mão, e eu uso na própria argila. Então aqui, esse prato, por exemplo, tem essa textura do próprio tricô. Eu falo que são 2 artes em uma. A arte que você faz, né, com as mãos do tricô, então eu eternizei ela na cerâmica. Que delicadeza, Aí você hein? imagina assim, algum parente seu, a sua mãe, a sua avó, você pode pegar uma peça que ela fez à mão e eternizar. Olha o carinho. Como é que pode? Não tem preço uma peça E só de dessa, olhar né? aqui, eu já estou aqui percebendo, né? A gente percebe o cuidado aí em cada detalhe, né? Realmente muito delicado.
E o tricô, ele tem um charme aí, né? Sim, ele sim. transmite aí, como você mesmo está contando, um aconchego, né? Sim. E realmente é uma arte aí que exige muita paciência e dedicação. Sim. Tem Quanto que ter tempo mais ou menos leva para que você faça aí uma peça dessa? Então, a argila, ela tem o tempo dela. Eu brinco que não adianta você correr. Por exemplo, uma peça dessa, depois de modelada, a argila ela tem que secar naturalmente. Eu não posso acelerar o processo da secagem da argila, não posso. Ela leva alguns dias. Depois tem a primeira queima, que a gente chama de queima de biscoito. É quando você transforma literalmente o barro em cerâmica. Depois tem o vidrado, né? A esmaltação, que é passar o vidrado e depois levar de novo ao forno. A gente está falando de forno industrial, acima de 1000 graus. No caso, eu faço peças queimadas a 1200 graus, 1240 graus. Então, são peças resistentes, né, que podem aí levar ao micro-ondas, ao lava-louça, não risca com facilidade. Então, são não só a beleza, mas também a resistência dela, né? E fica para gerações. E quem vê a peça pronta nem imagina o tempo e o carinho que existem por trás de cada detalhe, né, Gabriela? Sim. E também temos aqui, a Marcela está aqui com a gente. Bom dia, Lidiane. Muito lindo o trabalho da cerâmica. Gostaria de saber como faço o curso. Apaixonada mesmo. Queria participar do sorteio. Já está participando, Marcela. Só não esquece de mandar seu nome completo. Manda aí o nominho completo, tá bom? Seu telefone e boa sorte. Não só você, Marcela, bem-vinda sempre, como todos que estão ouvindo, assistindo, porque também, se você aí também ficou apaixonada, assim como a Marcela, faz o seguinte, hein? Vem pra live, convida aí, manda pra família, pros amigos, vem pra live, porque daqui a pouquinho nós vamos continuar mostrando aqui também os trabalhos lindíssimos da Carmélia, que tá aqui ao vivo conosco. E olha, gente, vamos falar da cerâmica, né, que é uma das formas aí de arte mais antigas da humanidade e continua encantando aí, né, pela sua capacidade de transformar o barro em peças únicas, como vocês estão podendo ver através da nossa live. São cheias de história, beleza, identidade. E, obviamente, que além do valor artístico, né? O trabalho aí da Carmélia e tantos outros ceramistas exigem técnica, paciência e muita dedicação. E agora, no programa Destaque, nós vamos conversar aí sobre a trajetória da Carmélia, o universo da cerâmica e a importância aí dessa arte para a cultura, a economia, a criatividade e a preservação dos saberes tradicionais. Para a gente começar agora um pouquinho aqui do nosso bate-papo, como que surgiu a cerâmica, para a gente entender a sua história, Carmélia, na sua vida? O que despertou esse encantamento pelo barro? Então, resumidamente, eu sempre gostei de artes. Desde os 6 anos de idade, eu já desenhava, já gostava, assim, autodidata, fui para pintura, e eu já sabia que a arte fazia parte da minha vida. E eu queria tudo que relacionasse à arte. E indo um pouco na contramão da minha família, que estudou a maioria na UFLA, né? Mas depois de adulta, trabalhando aqui, eu descobri esse curso, porque eu já queria trabalhar com outros elementos, não só com desenho. Eu sempre fui muito curiosa, né, nessa parte artística. E eu descobri que existe um curso, né? Existe um curso de artes, que chama Artes Aplicadas com ênfase em cerâmica, que é da Federal de São João del Rei. E era um curso voltado para cerâmica, né, com barro, e eu fiquei encantada com isso, porque eu já queria mexer, porque como eu gosto muito também, né, de natureza, eu falei, gente, que maravilha. E eu fui lá, até fiz o cursinho, né, pré-vestibular na UFLA, que me ajudou bastante, que ela é federal, você tem que estudar bastante, na época foi o vestibular, passei porque tem a prova específica também, né, e comecei lá, eu me encontrei. Eu faço utilitários, né, que são maravilhosos, mas também faço esculturas de tudo, né, peças com movimento. Como vocês podem ver, né, as minhas peças têm textura, têm movimento, eu gosto muito disso. Acabou transformando aí em uma missão de vida para você. Sim, e isso me ajudou muito, né, no meu desenvolvimento como pessoa, né, como mulher, como profissional, porque a arte, realmente, a cerâmica, ela é muito terapêutica, né? Então, muitas pessoas me procuram por conta disso também, que tá esse aceleramento, né, da vida, né, hoje Sim. em dia. Então, a cerâmica vai na contramão disso, né? As aulas são para você ter o seu momento ali. E conta pra gente o que mais te fascina no processo, Carmélia.
Eu falo assim que a cerâmica, quem manda é a argila. Não adianta você, às vezes você está com uma ideia, por exemplo, uma escultura. Eu estou com uma ideia na cabeça, eu começo a modelar. E aí quando vê, eu estou indo para outro caminho, os movimentos, ela que está mandando. Eu falo que ela é a guia e nós somos os construtores, mas ela que está guiando a gente. E essa transformação, esse processo, né? O processo, não a finalização, e tem a ideia antes, né? Mas o processo é a parte mais encantadora, relaxante, maravilhosa da cerâmica. E falando sobre processo, como que é as etapas aí desse processo, para você contar um pouquinho para a gente como funciona? Ah, sim. Primeiro você tem a sua ideia, por exemplo, em sala, né? O aluno tem uma ideia, ou eu, no caso, de fazer uma peça. Por exemplo, essa xícara aqui, eu tive a ideia, né? Vai ser nesse formato. Então, eu vou pegar o barro e aí eu vou começar a trabalhar. Ela foi feita no torno. E para quem conhece Ghost, do outro lado da vida, o filme, né? O pessoal aí, às vezes, mais 30 vai conhecer. Os menos 30, não sei se vai conhecer. Sou então, apaixonada. E tem aquele processo, ou você pode fazer manualmente. Existem várias técnicas de cerâmica. Você não precisa saber uma ou outra técnica. Tem várias. E eu ensino todas. Às vezes o aluno não quer fazer, não, essa daqui eu não me identifiquei tanto. Então, vamos nos aprofundar em outras. E aí, a gente vai modelar a peça. Ela vai secar, tem os dias, né? Assim que ela estiver seca, 100%, eu não posso acelerar o processo de secagem, senão ela trinca inteira, ou seja, eu não posso pôr no sol, não posso pôr no vento. Tem que ter muita paciência. Tem que ter paciência. Quem manda é a argila. E depois a gente vai pintar, né? Se for o aluno, eu vou estar ali instruindo ele, eu vou pintar que nem essa peça aqui, né? Eu modelei a lavanda, que teve a primeira queima em forno industrial, depois eu pintei a mão. Depois de alguns dias eu vou queimar novamente. O forno tem que estar cheio, né? Porque é uma temperatura muito alta, então gasta muita energia. Então você tem que estar sempre com o forno cheio. O processo geralmente é umas 2 semanas para uma peça ficar pronta. E quem está acompanhando aí, né? Tá na live? Tá na live? Deixa eu encontrar aqui a live rapidamente. Quem está aí com a gente está conseguindo. Você está mostrando aí essa peça, é lindíssima, né? Carmélia, pode falar um pouquinho mais sobre ela? Sim, sim. As peças de lavanda o pessoal adora. São as peças que mais, assim, saem. É lindíssima, né? Eu gosto muito eu até tenho um lavandário aqui em Lavras, não sei se você sabe, da Josi. E eu, às vezes, dou oficinas lá, né? Então, a gente usa as lavandas, pegar a própria lavanda, colocar na argila, você tirar, você vê, né? A lavanda ficando prensada ali, né? Com todo cuidado, com todo carinho. Aí depois você pinta a mão, olhando a lavanda, tentando ver mais ou menos qual que é a cor. Mas tudo assim, com calma, com tranquilidade, no seu tempo, no seu ritmo, sem corre-corre. E quem está vendo aí, né, obviamente, essa peça a gente sabe que é o final de um processo bastante cuidadoso, né, Carmélia? Sim, sim. Muito Exige cuidadoso. Paciência, desacelerar. Mas tudo é feito assim, a cerâmica é para todos. E como que você define a diferença entre uma peça artesanal e uma produzida ali em escala industrial, Carmélia? As peças industriais são feitas em larga escala, assim, com formas já definidas. A indústria visa o lucro, né? Então, assim, são peças sempre feitas com maquinário, não tem mão humana ali. Aí a diferença da peça artesanal, que são feitas uma a uma, mesmo que eu use o mesmo estilo, nenhuma peça vai ficar exatamente igual à outra. Sempre vai ter um detalhe, eu falo que é a assinatura do artista. E é justamente aí que está o encanto, né? Cada peça é única e carrega um pouco da personalidade da história de quem produziu. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, esses 2 pratinhos de cerâmica. Eu usei o mesmo, né, estilo, só que aqui eu coloquei 2 lavandas e aqui eu coloquei uma diferente. É a mesma peça, porém diferentes. Quem está considerando? Eu estou vendo aqui pela live, ó. Estamos vendo aqui, se você puder aproximar só claro. Carmélia. Estamos aqui, olha só como são lindas. E nós vamos sortear uma no final do programa. Tá todo mundo querendo. Já tá vou ali, mostrar. Ó. Sabrina tá aqui, tem muita gente. Aline, quem mais, gente? Tem muita gente aqui. A Giovana, boa sorte para todo mundo, tá? Tá todo mundo aí que tá ouvindo. Compartilha a live, inclusive aí, com seus amigos, familiares. E vem todo mundo participar, porque no final do programa nós estaremos sorteando aqui uma peça lindíssima, né? E vamos falar um pouquinho, o barro é a principal matéria-prima do seu trabalho, tá, Amélia? Quais que são as características que fazem aí dele um material tão especial? O barro, né,
eles são... O que é o barro? O barro são minérios, né, com água. E quando você... Ele é maleável, né? Então, assim, o que faz dele especial? A argila, ela tem, né, com esses minérios, deixa ela plástica. Então, você pode fazer pratos, peças utilitárias, esculturas. E depois você vai levar a queima, que é quando os minérios se fundem, né, transformando a peça numa matéria rígida, que você pode usar como utilitário, como esculturas para decoração, o que você quiser. Tá certo, estamos aí ao vivo também no nosso Instagram, mostrando aí essas peças para você, né? E o barro, ele é um material simples, né, na origem, mas ele é extremamente rico em possibilidades. Sim, sim. Essa plasticidade da argila que te permite, como por exemplo, foi por conta dela que eu posso colocar uma flor de lavanda, prensar, e eu não mato a planta. Por exemplo, quando eu coloco peças como essa daqui, que eu usei, o tricô, né? Eu não estraga. O barro não estraga, ele modela aqui, né, pela sua plasticidade, e eu posso eternizar essa peça e depois queimar para ela se transformar, né, no que você quiser. Pode ser um prato, um pires, tem várias possibilidades. E como eu estava dizendo, cada peça, ela tem ali, né, a sua identidade. Sim, e isso sim. faz aqui com que cada criação conte uma história diferente, né? Sim. Tornando aí a cerâmica muito mais do que um objeto de decoração, como você está contando as histórias, sim, aí dessas peças. E conta pra gente um pouquinho aí, qual dessas peças aí foi a mais desafiadora ou a mais marcante? Ou talvez não esteja aqui, mas a que você já produziu. Eu não vou dizer que tem uma peça, né, mais marcantes, mas as peças que eu mais me identifico, que são um pouco mais desafiadoras no sentido assim do trabalho, né, do desenvolvimento, são as esculturas. Hoje eu não pude trazer, mas as esculturas cerâmicas, que eu sou apaixonada, né, de corpo, elas, como eu disse, eu já tenho uma ideia de fazer um corpo, fazer um estilo que nem eu morei 9 anos em São João del Rei, então eu absorvi muito do barroco, então as minhas peças contam, né, as plantas e tudo mais, isso da textura, dos movimentos, é muito do barroco, do rococó que eu absorvi de lá. Então eu começo a fazer a peça e de repente eu tenho a ideia, de repente eu já estou indo para outro lado, a argila eu me conecto com ela, né? Tem essa conexão. Então, se você se permitir se conectar, ela vai te levando. Então, assim, é um desafio, mas é um desafio extremamente prazeroso. E também, obviamente, né, é uma coisa muito linda e, obviamente, que esse desafio aí também acaba te fortalecendo ainda mais, né, como artista, e a gente sabe aí que, né, esses projetos que você faz e esse trabalho seu realmente é muito lindíssimo, né? E é uma forma também de preservar a memória de um povo. Como você disse aí, né? Mostrou também o tricô, né? E a gente percebe aí o cuidado, o carinho em cada peça. E na sua opinião, o interessante aí, aliás, o seu interesse pela cerâmica artesanal, não só o seu, como o de todo mundo, né? Tem crescido aí nos últimos anos? O que você acha? Sim, eu tenho visto um crescimento bem significativo no Brasil, né, com a cerâmica. Eu acho que está indo muito por conta desse aceleramento, né, da indústria, né, do capitalismo. Então a cerâmica vai ao contrário, né, vai na contramão, justamente para a gente desacelerar. Eu falo para os alunos que em sala a gente tem que desacelerar, ali é o seu momento para você relaxar, porque o processo de modelagem, você está ali trabalhando, está criando, né, trazendo, né, a sua criatividade, está se conectando com a argila, para poder, e isso resulta durante a semana, né, num momento mais tranquilo para o seu dia a dia, porque a vida está muito acelerada. E uma coisa também que eu gostaria de falar aqui em rádio, que aconteceu muito, que eu vi até importantíssimo. Enquanto eu participei do Festival Arte e Cultura, muitas pessoas apontando para os pratos e para os copos e para as xícaras, falando, é cerâmica fria. Cerâmica fria. Eu falei, não é cerâmica fria. O que é cerâmica fria? Está abrindo muito espaço a cerâmica fria, mas a cerâmica fria nada mais é do que biscuit. Só que eles colocaram esse nome porque a cerâmica está realmente ganhando mais espaço. Certo. Né? Só que você não pode, a cerâmica fria é o biscuit pintado com acrílico e você não pode de jeito nenhum colocar um alimento ali.
quem faz isso está fazendo, é crime até, né? Não pode. Muito importante você explicar isso também pra gente. Porque teve muitas pessoas achando que era cerâmica fria e não sabem o que é cerâmica fria. Cerâmica fria é matéria de biscuit, é o mesmo. Então você vai colocar alimento ali, você vai se intoxicar. Tipo, essa boleira, se fosse de biscuit, não poderia. Com acrílico ou colocar alimento aqui, é tóxico. Você dá isso para uma criança, você colocar biscuit no micro-ondas. Então isso é muito sério, Carmela. Muito sério. E eu percebi isso no festival. E pessoas me perguntando isso, tá crescendo isso, porque o biscuit você pode brincar, você pode fazer peças de decoração, não tem problema nenhum, mas jamais fazer uma peça de utilitário, porque é pintado com tinta acrílica, isso é tóxico pro organismo. Então, e tem pessoas fazendo isso. Nem pensar em cerâmica fria, não dá para colocar alimentos. Não, cerâmica fria é biscuit. É biscuit, né? Não existe, não pode. Né? Então, assim, se alguém te vender um prato ou um utilitário, né? Que é utilitário para pôr alimentos, falando que é cerâmica fria, não compre. Você está comprando um material que é tóxico. É pintado com tinta acrílica. Você vai dar isso para o seu filho? Jamais. Então, assim, eu tô querendo falar isso porque eu fiquei assustada. Pra falar a verdade. Eu fiquei assustada. Imagino. E aí eu explicava para todo mundo, as pessoas não sabem mesmo, sabe? É uma desinformação que está acontecendo no Brasil, sabe? Mas fora isso, o biscuit você pode fazer peças para decoração, porta-joias, não tem problema nenhum. Sim, mas desde que não seja para alimentos, que vai estar contaminados, pelo amor de Deus. E falando aí no crescimento, é muito bom perceber, né, Carmélia, que cada vez mais pessoas estão buscando produtos feitos à mão e valorizando o trabalho dos artistas, locais, e a gente também fica muito feliz com isso. E muitas pessoas relatam que trabalhar aí com barro traz calma e bem-estar. Como você disse, está tudo tão acelerado, tudo tão imediatista, né? Exatamente. Você também percebe esse efeito? Sim, com certeza. Vamos fazer cerâmica. Vamos fazer cerâmica. Descansar, porque ali é um momento, o barro em si, ele já é relaxante, né? Tem propriedades ali nos minérios que relaxa. Por exemplo, eu brinco com os meus alunos, assim, o barro tem um cheiro. Por exemplo, eu gosto muito de cachoeira. Então, a argila, ela tem, para mim, remete muito à memória afetiva, assim, da barragem da cachoeira. Então, aquilo já me relaxa. O trabalho com o barro é relaxante, porque ele é macio, né? Mexer com o minério. E ali você também trabalhar, você foca ali, você sai. Eu falo assim, gente, deixa os problemas lá fora e aqui vamos focar em você e a sua peça. É tão maravilhoso que eu até esqueci da hora. Já é 12h29, eu já estou aqui ultrapassando o tempo. E você falou que gosta de cachoeira? Amo. Lá no nosso Instagram tem uma cachoeira lá que eu nunca tinha visto. Sério? @Rádio 94 Lavras. Quero saber. Bora lá. Tem muita gente, muito obrigada. Parabéns pela entrevista, um trabalho muito bonito. Gostaria de participar. Elisângela, querida, não consegui reproduzir todas as mensagens. Tá todo mundo aqui com a gente, muito obrigada. Tá todo mundo concorrendo. Mas vamos ter que finalizar aqui, porque Carmélia volta, né, em outra oportunidade. Claro. A Raul já chegou por aqui e vai mostrar aqui rapidamente pra gente novamente aqui, né, um pouquinho aqui dessas outras que não conseguimos explicar, Carmélia. Só pra quem tá... Você que não conseguiu assistir no início, vai poder assistir depois, óbvio, porque o nosso vídeo fica gravado no nosso Instagram. Mas também Raul tá mostrando aqui agora. Raul Rezende mostrando pra vocês no @Rádio 94 Lavras a beleza, gente, a delicadeza dessas peças realmente que a Carmélia produz e está aqui ao vivo conosco, né? E são peças lindíssimas, né? Produzidas aí pela Carmélia, tudo com muito carinho. E tem uma aqui de sorteio para o sorteio no final do programa. Então, não percam tempo, dá tempo rapidamente para você também participar, né, Carmélia? Sim. Gostaria que você me ajudasse aqui no sorteio, Carmélia. Tem muitas participações aqui, muita gente. Você vai falar um número para mim aqui? Opa! Vamos lá, rapidamente, reproduzindo o sorteio. Que responsabilidade. Através dos nossos computadores. Tem muita gente aqui conosco. Eu gostaria que você falasse um número de 1 a 93. Fala pra gente. Meu Deus! De 1 a muita gente, é muita gente. Pessoal, o telefone bombando também, aqui o telefone da rádio. Muita gente participando aqui ao vivo conosco. Pode ficar à vontade aí e falar. De 1 a 93? Isso. Eu vou falar um número. 86. 86, cadê? Quem leva é Giovana Ramos, de número 86, parabéns. final 05. Parabéns, Giovana, faturando
a essa peça lindíssima que é ao vivo o sorteio, hein? Parabéns, Giovanni. Você que não ganhou, não fica triste não, porque nós vamos realizar aqui agora o sorteio do kit de salgados. Eu vou encerrar o programa ao vivo aqui com você, aqui, porque nós não temos mais tempo aqui, viu, Carmélia? Mas antes eu quero agradecer muito aqui, a sua vinda, por ter aceitado o nosso convite. Gostaria que você deixasse aí, falasse um pouquinho sobre os próximos projetos e também gostaria que os nossos ouvintes aí, conhecerem um pouquinho mais aí do seu trabalho, da cerâmica. Podem também acessar a live, e pode falar também como que as pessoas podem te encontrar. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada. E os próximos projetos, para o próximo semestre, eu vou estar realizando algumas oficinas também voltadas para as crianças. E aí eu vou colocar lá no meu Instagram direitinho as datas, também oficinas de pintura, também, porque a cerâmica eu dou algumas oficinas diferentes, ou modelagem, ou pintura, é muito amplo, o estilo. E também quero convidar as pessoas, a quem quiser me conhecer, o meu Instagram é Cerâmicas de Ângeles, e o meu telefone para contato é o DDD 32, que é de São João del Rei, 32 991 3397 29. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que eu vou ter um prazer de responder. Perfeito, muito obrigada. E a cerâmica é muito mais do que a produção de objetos, Ela preserva memórias, expressa sentimentos, valoriza a cultura e demonstra como a criatividade pode ganhar forma aí por meio das mãos de um artista. Carmélia, foi um prazer.